Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem mesmo. Eu sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre potenciação. Isso mesmo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre números racionais e agora nós vamos ver a última operação. Primeiro nós vimos as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais, tanto com frações quanto com números com vírgula. Nós vimos também o que são conjuntos racionais e agora nós vamos ver a quinta e última operação, que é a potenciação. Então, vamos lá para a nossa aula. Estamos aí com o nosso caderninho virtual. Temos aí, potenciação é a operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números muito grandes, onde é feita a multiplicação de n fatores iguais que se repetem. Então, sim, a potenciação ela é usada para escrever números muito grandes, muito grandes mesmo, né? Então, caso você queira falar a distância do Brasil ou da Terra até o Sol, é uma distância muito grande, vai muitos zeros. Então, dentro do campo das ciências, nós utilizamos a potenciação para escrever isso de uma maneira mais fácil e melhor, mais visualmente aceita aí, do que ficar escrevendo vários e vários zeros aí, tá? E aí também a gente vai ver um jeito de escrever números muito pequenininhos também, utilizando a potenciação mais pra frente aí, beleza? Então esta é a ideia da potenciação, tá? Então primeiramente o que nós temos? Potenciação é o quê? Nós vamos pegar o fator e repeti-lo n vezes. Então, olha só, primeiramente a gente tem aqui, ó, como vocês podem ver o nosso exemplo A, 2, e aí tá vendo que tem um acento circunflexo aqui, acento circunflexo 3. Isso aqui é como nós representamos a potenciação através da escrita do computador, tá? Mas para nós, né, ou seja, para no caderno de vocês aí que vocês forem copiar, vocês vão escrever 2 elevado a 3, tá? Vocês viram a potenciação lá no 6º ano, no 7º ano também. Vamos só relembrar os nomezinhos aqui. O número de baixo nós temos se chama base, tá? Então o número de baixo se chama base. O número de cima aqui que nós temos se chama expoente, tá? Então o número de cima se chama expoente, o número de baixo se chama base. E como que nós resolvemos uma potenciação? Nós resolvemos essa potenciação como? Nós vamos repetir a base uma quantidade de vezes igual ao expoente. Então isso aqui é 2 vezes 3? Não, não é 2 vezes 3, tá? Não cometam este erro. Isso aqui é o quê? Eu vou pegar o 2 e vou repetir ele 3 vezes, usando a operação de multiplicação. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, né? E aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado de 2 elevado a 3 é 8, tá? Na atividade de vocês podem colocar só a resposta 8. No caderno vocês coloquem toda a conta. Inclusive, uma dica que eu dou ao longo da aula, caso tenha alguma dúvida, dê um pause no vídeo, copia a explicação aqui no caderno para vocês terem ela mais tarde aí, mais fácil. Outro exemplo, a letra B. Então, nós temos menos 1,2 elevado a 2. Então, isso aqui é o quê? Isso que nada mais é do que menos 1,2 elevado a 2. Então, eu tenho que pegar o menos 1,2 e vou repetir ele 2 vezes, tá? Professor, mas não tem nada no meio? Então, quando não tem nada no meio de 2 parênteses, nós sabemos que tem o símbolo de vezes, tá? Então, vocês podem não ver esse símbolo em alguns pesquisas que vocês fizerem na internet, vai ver só os parênteses. Tem que colocar o menos 1,2, professor? Sim, tem que colocar o menos 1,2, senão vai estar errado, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem que usar as regras de multiplicação com números negativos. Então, menos vezes menos, nós sabemos já que é mais. 1,2 vezes 1,2, a gente faz aqui do ladinho no nosso rascunho. 1,2, 1,2 para ajudar vocês aí. 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 é 1. Então, 4... 2 mais 2 também é 4, 144. Como aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui também eu tenho uma, então aqui tem que ter duas, né? Então, duas casas depois da vírgula. Então, o resultado é mais 1,44. Ou dentro da atividade de vocês podem colocar somente 1,44, que também vai estar certo, beleza?
O próximo agora, e se tiver fração, professor? Fração vai mudar alguma coisa? Vai mudar coisíssima nenhuma. Então, se você tiver 3 meios elevado a 4, o que que isso é? Vamos reescrever primeiro. 3 sobre 2, né? Ou seja, 3 meios elevado a 4. Então vai ficar o quê? Eu vou pegar o 3 meios e vou repetir ele quantas vezes, gente? 4 vezes. Isso mesmo, eu sei que vocês acompanharam mentalmente comigo, porque a gente adivinha que vocês estão pensando assim. Então aqui a gente vai pegar o 3 meios e repetir ele 4 vezes. 3 meios, 3 meios, 3 meios e mais uma vezinha 3 meios. Beleza? Multiplicação de fração. Como que a gente faz? Multiplica o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 é 27, 27 vezes 3 vai dar 81. Tá? 81 sobre 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 vai dar 32. Então o resultado é 81/32. Lembrando, nunca façam 3 meios elevado a 4, 3 vezes 4 é 12 e 2 vezes 4 é 8. Está errado, muito errado. Mesmo porque se fosse isso não tinha o porquê a gente escrever outra operação aqui, né? A gente sempre usava a multiplicação, beleza? Aqui tem um porém, que é o quê? E quanto que é todo número natural elevado a zero? Se eu tiver 4 elevado a zero, como e será que a gente resolve? Porque aqui, né, na nossa definição, vamos assim dizer, eu tenho um certo problema aqui da definição, que é, eu tenho que repetir o número de baixo, ou seja, eu tenho que repetir o 4, um número de vezes igual ao expoente. Então eu tenho que repetir o 4 0 vezes. E aí buga, né? Aí a gente não tem como saber. Uai, como assim eu vou repetir o 4 0 vezes? E aí alguns de vocês podem se perguntar, podem ficar na dúvida, professor, e aí? Para mim aqui só tem duas respostas possíveis, ou seria 0 ou seria 1. Nós vamos ver aqui agora qual das duas respostas faz mais sentido, tá? E a gente vai ver qual que é a correta. Uma dessas duas vai estar errada. Spoiler ao final do vídeo. Então, 4 elevado a 0. Como que a gente vai pensar, ou como que a gente vai conceber isso? Para tentar entender quanto que é 4 elevado a 0, vamos tentar entender primeiro, ó, o 4 elevado a 0 é o que eu quero descobrir. Vamos zerar quanto que é 4 elevado a 1, quanto que é 4 elevado a 2, quanto que é 4 elevado a 3, tá? E assim por diante. Vamos ver quanto que são esses resultados para a gente entender qual é o que faz mais sentido ser 4 elevado a 0, tá? Então, vamos pegar aqui 4 elevado a 3, a gente sabe que é 4 vezes 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Caso tenham dúvidas, só armar a continha e fazer. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16, e 4 elevado a 1 é 4, né? Só o 4. Vou apagar aqui. Né? Então, 4 elevado a 1 é só o 4. E aí, olha só, se vocês observarem aqui, ó, vamos até fazer de verde, se a gente tentar observar o que está acontecendo, né, daqui para cá, né, o que será que está acontecendo do 4 para o 16? O que está acontecendo? E o que está acontecendo do 16 para o 4? Né? Se a gente observar do 64 para o 16, a diferença é que faltou um 4, né? Ó, aqui é 4 vezes 4 e aqui é 4 vezes 4 vezes 4. Então, vocês concordam que nós tiramos um número 4? Ou seja, a gente dividiu esse resultado aqui por 4. Tá? Então, 64 dividido para 4, a gente conseguiu achar a potência anterior, que é o 16. E se vocês observarem do 4 elevado a 2 para o 4 elevado a 1, também está faltando um número 4 aqui. Então, significa o quê? Que o 4 elevado a 1 é a mesma coisa que eu pegar o 4 elevado a 2 e dividir por 4. Então, 16 dividido por 4 vai dar 4. Tá? E então, seguindo este mesmo princípio, para eu entender quanto que é 4 elevado a 0, a gente tem que pegar o 4 e dividir por 4. E aí o que que nós temos? 4 dividido por 4 dá 1, tá? Então, esta aqui, ó, é a nossa resposta, tá? Então, quanto que é 4 elevado a 0? 4 elevado a 0 é 1, não é 0. Isso está errado. A resposta correta
é essa de baixo. Então, nós temos que 4 elevado a 0, isso aqui é 1, tá? Ou seja, é isso que está escrito. Todo número natural não nulo, quando elevado a 0, tem como resultado 1. Por exemplo, esse. Então, professor, se tiver qualquer número elevado a 0 dá 1? Qualquer número menos 8 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Menos 1,4 elevado a 0 dá quanto? Dá 1 positivo. Mesmo que o número seja negativo, mesmo que ele seja vírgula, mesmo que ele seja uma fração, todo número elevado a 0 tem que dar 1. Contanto que ele não seja o 0, tá, gente? Porque 0 elevado a 0, isso aqui é indeterminado. Indeterminado. Tá? Então não tem como a gente saber quanto que é 0 elevado a 0, tá? Por quê? Porque se a gente olhar por um lado ele seria 0, por outro seria 1, mas isso aí é um assunto para outro vídeo, um assunto que renderia um vídeo inteiro, né? Se vocês quiserem eu posso até explicar, fazer um vídeo inteiro dizendo por que 0 elevado a 0 é indeterminado, ou por que não dá para dividir por 0, não sei se vocês já se perguntaram isso. Eu posso mostrar para vocês em um outro vídeo por que não dá para dividir por 0, por que 0 elevado a 0 é indeterminado. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários ou aqui da plataforma do YouTube ou lá na plataforma do Classroom para a gente ver aí eu animo e faço um vídeo para vocês aí, uma curiosidade matemática, né? Mas no mais foi isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham entendido. Se não entenderem, reassistam o vídeo ou toda segunda-feira de 9 às 11, tô lá no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês também. Não se esqueçam, tirar as dúvidas toda segunda-feira de 9 às 11 lá comigo no Meet. Perdeu o Meet, não conseguiu tirar a dúvida nesse horário, pode mandar o WhatsApp com a foto da questão que você está tendo dúvida e qual é a dúvida que a gente também tira. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado de verdade e falou!